Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Lição 1. O tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituído a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Não obstante, a oportunidade da indagação importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuro recanto da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Graças a Deus. Jesus, mestre amigo, nesse instante elevamos nossos pensamentos a Ti, em agradecimento pela oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Mestre, Tu bem sabes a importância da nossa participação numa reunião como esta. Estamos afastados da nossa casa de orações apenas fisicamente,
mas a nossa ligação mental, através das nossas boas vibrações com o nosso trabalho e com a espiritualidade de luz, nos fortalece, nos auxilia para que possamos auxiliar também todos aqueles irmãos necessitados de uma vibração que sustente as suas energias e restabeleça neles a coordenação física, motora e mental. Que todos nós possamos perseguir essa saúde que tanto almejamos em cada um de nós. Obrigado por tudo e te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior. Que a nossa reunião transcorra a contento e que possamos realmente sermos bons portadores da Boa Nova. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, irmãos. Novamente estou aqui para trazer um pouquinho do meu modesto conhecimento e da minha interpretação das palavras do nosso amado Mestre Jesus e dos seus discípulos. Venho aqui com muita alegria, sempre agradecendo pela oportunidade que a casa mais uma vez me proporciona. Hoje nós vamos falar do capítulo 24, Coragem da Fé. O título desse capítulo é Não ponhas a candeia debaixo do alqueire. E do item 13 ao item 16, nós vamos falar sobre a coragem da fé. Bom, antes de mais nada, quero fazer algumas reflexões sobre esse título. Coragem da fé, ou coragem e fé. Não basta nós termos fé. Não basta nós acreditarmos. Nós temos que ter coragem para enfrentar os desafios que esta fé pode nos provocar. As dúvidas que sejam lançadas a nós, relacionadas à nossa fé. Nós precisamos ter convicção, mas não a convicção, uma fé cega. Nós temos que ter convicção, temos que ter fé, baseados em estudos, baseados em lógica, baseados em fatos. Então, não é uma fé cega, não é uma coragem simples, uma coragem qualquer. É uma coragem de enfrentar o que nós conhecemos. Então, essa é a reflexão inicial que eu gostaria de fazer para a gente começar o nosso estudo. Antes, porém, como vocês já sabem que eu gosto sempre de fazer, nós vamos ler o livro Gotas de Paz, pelo Espírito Aristeu. Uma passagem que diz assim, o título é assim, Medo e Fé em Deus. Então, coragem e fé. Então, o título é Medo e Fé em Deus. Vamos ler então e fazer algumas reflexões também. Não tenhas medo, pois és filho amado de Deus. Não te sintas preso a temores, pois a divina providência não te faltará. Deus está em cada um de nós. Mesmo nos momentos mais difíceis de tua vida, mesmo diante das lutas ou das contrariedades e diversidades, não te desanimes e não temas. Olha só como é que esses irmãos, esse irmão, né, ele é afirmativo, não temas.
mesmo diante de temores e dificuldades. Temos que ter bastante fé, né? Confiança e exercitar isso. Pois, se a aprovação te visitou, é porque tens condição de suportar a prova. Então, muito bem lembrado pelo nosso irmão, se a gente está passando por alguma dificuldade, é porque nós temos condições de enfrentá-la. As leis de Deus, elas são colocadas em prática porque sabemos que quando elas são colocadas em prática é porque existe condição de enfrentá-la. É a lei da causa e efeito. Então é porque nós temos condições de enfrentar essas dificuldades. Ele continua: não tenhas medo de arriscar, pois quem não arrisca também não vive. Não é aquilo, quem não arrisca não petisca, não lembra esse ditado? Quem não arrisca não vive. Vai ficar sob o domínio do medo. Vai ficar acuado, amedrontado. Não vai viver. Não permitas jamais que o medo te ponha a perder a fé. Siga a tua estrada com coragem. Fé e confiança, sem medo. Ainda que nesse caminho haja tropeços, haja percalços. As dificuldades são grandes lições que necessitamos para nossa evolução e para o nosso crescimento. Não te esqueças de que Deus, nosso Pai, jamais nos dará uma cruz maior do que aquela que podemos carregar. Tudo é parte do nosso aprendizado, para que um dia possamos alçar voos mais altos. Olha que lição maravilhosa, cujo título é Medo e Fé em Deus. Medo e fé em Deus. Então, coragem. Vamos lá então, direto ao assunto do nosso estudo. Coragem e fé. Capítulo 24, itens 13 ao 16. Em Mateus está assim, capítulo 10, versículo 32 e 33. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Em São Lucas, no capítulo 9, versículo 16, está assim: se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória, em nome do seu Pai e dos seus santos anjos. O que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas estão tratando aqui? Que Jesus diz o seguinte: não se envergonhem de mim, não me reneguem, porque quando você precisar do meu apoio, você também não receberá. Mas sabemos o amor de Jesus por nós é tão grande que Ele não deixará de nos apoiar no momento certo. Era uma linguagem contada numa época em que se oferecia algo em troca de outra coisa, mas ele dizia que não me renegues diante de Deus, porque no momento de dificuldade você também vai precisar do meu apoio. Mas não é porque ele disse que não faria, que não apoiaria a gente diante de Deus, que de fato ele faria. Ele quis mostrar que é importante que nós sejamos justos
com as outras pessoas. Sejamos justos com aqueles de que nós precisamos. E ele se colocou com um elemento, para dar um exemplo. Lembra? Que é para que não tenhamos medo, não tenhamos receio de seguir os seus ensinamentos, que é de amá-lo de verdade, não termos vergonha de falarmos que somos cristãos, que somos os seus seguidores. Continuando então, foi o 13 e o 14, agora o 15. A coragem da opinião, aí vem a explicação. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são a de todo mundo. Então ele diz que existe um mau hábito de virar motivo de piada. Aqueles que defendem a ideia que não é comum. Então, hoje, por exemplo, o cara que é evangélico, fala que é evangélico, fala que é cristão, em muitos lugares vão achar que é coisa de caretice, que é piegas, que é coisa como é que fala? Pessoas fanáticas. Só porque falou isso você é fanático. Então você vira uma piada. Então a gente precisa ter coragem para enfrentar isso. É falar sem nenhum temor que é cristão, que ama a Deus, que ama a Jesus. Então nós não podemos ter medo de falar isso, de falar sobre o Evangelho do Mestre, sobre Deus. Então, aqui, o médico está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza diante das consequências de opinião e renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande de quando há de fugir no momento do combate. Então, o teu mérito vai ser proporcional à dificuldade que você enfrente, porque é sustentável aquilo que você acredita. Ele vai ser proporcional. Agora, há pessoas que têm fé, mas têm medo de sustentá-las. Chegam a serem covardes. Então os irmãos fazem uma comparação aqui. Há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Então a tendência no meio do combate são as pessoas, de um modo geral, para preservar a própria vida, fugir com medo. Então ele faz essa comparação. As pessoas tão fracas, até fogem, como se estivesse fugindo a um combate, de uma briga, por exemplo, no momento de discutir um assunto evangélico, ou de falar que é cristão e defender as ideias do Cristo. Não, prefiro não me meter nisso, não. Vão achar que eu sou careta. Não, isso não, pelo amor de Deus. Enfim, em casos extremos assim. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonharia das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o renegou, que aquele que o confessar diante dos homens, ele será reconhecido diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta.
É uma fé que guarda para si mesmo, mas que escondem com medo que lhes causem prejuízo deste mundo. Então, ele está mais preocupado com as questões materiais, com as questões terrenas, do que provar verdadeiramente a sua fé, se sustentar a sua fé, porque divulgar a sua fé. Então ele perde todo o mérito. Ele perde todo o mérito. E enquanto que, colocando a verdade em cima dos seus interesses materiais, aqueles que proclamam, trabalham ao mesmo tempo o seu futuro e o dos outros. Então, quando você não tem medo, quando nós não temos medo de divulgar a nossa fé, de falar do Cristo, daquilo tudo que nós temos aprendido, da felicidade que nós temos encontrado no Evangelho do Cristo, na fortaleza que nós criamos dentro de nós não teremos vergonha, nós não teremos resistência de falar disso. Então nós estaremos preparando um futuro melhor para nós e preparando um futuro melhor para quem nos ouve, para quem vê os nossos exemplos, para quem está buscando também o entendimento da palavra do Cristo. Então, quando nós falamos com coragem de sustentar, quando nós não renegamos o Cristo, a gente está fazendo um bem para nós e um bem para o próximo. No item 16, eles continuam dizendo: assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. É a eles, os espíritas, também, que se dirigem também as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. O que a gente fizer aqui, nós vamos ter como consequência, não é? Se for bom, uma consequência boa no futuro. Se for mal, uma consequência ruim no futuro. Lá, colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Porque quando nós desencarnamos, levanta-se um véu dos nossos olhos e nós vamos começar a ver o quanto nós poderíamos ter feito de forma diferente. Nós poderíamos ter sido mais corajosos, convictos, poderíamos ter feito mais por nós, pelo próximo. Não deveríamos ter nos envergonhado, não poderíamos ter deixado de fazer coisas que poderíamos ter feito pelo bem do próximo, pelo nosso próprio bem. Quantas coisas nós vamos rever no plano espiritual. E lá nós nos sentiremos ou felizes pelas atitudes que tomamos, ou nos entristeceremos, ou ficaremos lamentando, entristecidos com os nossos comportamentos. E, como disseram nossos irmãos aqui, os espíritas têm muito esclarecimento. Os espíritas têm condição de avaliar os seus comportamentos na Terra, enquanto estamos encarnados. Se estamos renegando a palavra do Cristo, ou se estamos seguindo todas as nossas imperfeições, todos os nossos defeitos, mas sempre buscando na palavra do nosso Mestre força, coragem para seguir em frente. E divulgando isso, não guardando para si, por vergonha, para não parecer piegas, para não parecer cafona. Amar a Jesus, amar a Deus e seguir os seus caminhos, na verdade é muito moderno. É muito moderno. É o que há de mais moderno no mundo.
é o que há de mais correto para ser feito. Não importa, inclusive, se é antiquado ou se é moderno. Mas, para quem gosta de coisas mais moderninhas, amar o Cristo é mais do que moderno. Agora é uma tendência mundial, não é? Amar a Deus e aos espíritos superiores. Então, meus irmãos, essa reflexão é muito importante. Nós precisamos ter coragem, pelo título, do Evangelho, coragem e fé. Não guardar para nós apenas. Vamos divulgar, vamos falar abertamente. Não tenhamos vergonha, não tenhamos receio de parecer cafonas. Absolutamente. Não precisa só falar dentro da casa espírita, em qualquer amigo. Meu irmão, você já leu sobre Jesus? Você já leu sobre os seus ensinamentos? Quanto ele nos dá força? Colegas do trabalho, colegas do estudo, do curso, de onde você mora. Colocar como Jesus pauta dos nossos bate-papos também. Assim a gente vai estar fazendo um trabalho por nós, um trabalho por outros, pelos nossos irmãos. E, para fechar a nossa reunião de hoje, o nome do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, cujo título não poderia ser diferente, é Coragem. Vamos lá? Coragem, então, não é revidar, nem cair na exibição de poder. Vai parecer um puritano, um fortão, não é isso. A coragem verdadeira ergue-se, levanta-se, da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tende a assaltar-te. A coragem verdadeira aparece na compreensão, quando a gente compreende o que está provocando o outro fazer determinadas coisas. E ainda pensa, quando a gente abençoa o próximo, apesar de tudo que ele faz, quando o desequilíbrio tenta assaltar-te, quando a gente se sente naquele momento de fúria, desequilibrado, bravo, a gente compreende e abençoa. Isso é ter coragem. Mei. De Luca nos diz o seguinte: Jesus pronunciou palavras de ânimo e de vigor quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Coragem, sou eu, não tenham medo. É provável que você também esteja com medo pelas ondas fortes que batem no barco e de sua vida. Você pensa que o barco vai afundar? Quem nunca passou por isso, não é? Dessa vez não tem mais jeito. Dessa vez eu vou embora. Então, coragem. Coragem. Não tenha medo. Não irá. Jesus chegou. Como esclarece o benfeitor espiritual Meimei. Como esclarece a benfeitora espiritual Meimei. A coragem nasce da compreensão e da bênção. Então, adquirimos coragem e compreendemos que Jesus, tal como socorreu os seus discípulos ontem, acalmando a tempestade, e bem hoje acalmará nosso mar da nossa vida. Jesus é bênção e presente em nossa estrada. Ele não está morto, nem indiferente aos momentos em que seus amigos estão em perigo. Jesus, nosso amigo, creiamos nisso. Ele sabe quem é e do que você está sofrendo. Por isso, acaba de chegar e ele pede fé e destemor. Faça isso com a certeza de que Jesus une forças e coragem, e com elas você andará sobre as águas da dificuldade sem afundar. Nossa, que linda essa mensagem, não? Para nós nos lembrarmos dos exemplos que Jesus nos trouxe.
Lembrar que Ele é uma âncora que nos dá segurança, que nos dá confiança. E o Evangelho disse coragem e fé, nos trazendo a reflexão de que nós teremos que ter coragem de falar da nossa fé, não termos vergonha, não ficar receoso de falar da fé, da nossa fé, que somos cristãos. E nesse texto ele fala que nós criamos coragem exatamente com Jesus. Olha que legal. O próprio Jesus é a nossa fonte de coragem. Só a gente lembrar da nossa história, da trajetória do Mestre e de tudo que ele fez. E de tudo que ele continua fazendo por nós. Então, meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a essa oportunidade e desejar a todos uma entrada de ano maravilhosa. Que Deus esteja sempre conosco. Graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Senhor Jesus, nossa reunião vai terminando e mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, para Te agradecer a oportunidade de trabalho, para Te agradecer também pelo estudo do Evangelho nesta noite, por tudo que recebemos e nem percebemos. Estarmos participando de reuniões como esta é para nós um grande bálsamo, é para nós uma grande oportunidade de estarmos emanando boas vibrações, estudando, nos favorecendo e favorecendo ao nosso próximo, distribuindo o que temos de melhor para com o outro, para que o outro seja mais feliz, seja mais saudável e se evangelize também. São tantas as coisas boas que recebemos numa reunião como esta, que não sabemos nem mensurar, mestre querido. E no meio desses agradecimentos, estamos a te pedir, por favor, que os leve até Deus, nosso Pai Maior, por tudo que Ele nos dá diariamente. Para te agradecer também, mestre querido, por todo esse ano que passou, um ano cheio de altos e baixos, um ano em que nossas emoções estiveram tão afloradas que vários tipos de acontecimentos surgiram diante de nós. E a sua presença ao seu lado nunca nos faltou. As suas vibrações benfazejas sempre nos deixam de pé. E que renovemos essa nossa fé, essa nossa força, essa nossa confiança no próximo ano. Que possamos aplicar no dia a dia todo esse Evangelho que estudamos constantemente. Que modifiquemos o nosso interior e colaboremos de fato para a melhora do nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.